7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31. Hoje é o segundo dia da nossa série de entrevistas aqui com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. É preciso lembrar a você, ouvinte e telespectador também, que nós estamos no período de pré-campanha e os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária para a decisão de escolha dos candidatos definitivos de cada partido ou coligação. Hoje, como eu já disse, estamos recebendo o pré-candidato do Partido Trabalhista Cristão, Aníbal Bianchini. Ele é empresário, é formado em Direito e ele tem forte engajamento em questões sociais, políticas e também de associativismo aqui em Maringá. Eu já dei bom dia, mas eu vou falar novamente. Bom dia para você, eu vou chamar de Aníbal. Bom dia para você, Aníbal, tudo bem? Bom dia, Paulo. Aníbal, eu começo fazendo a primeira pergunta. Qual a sua motivação? Eu tenho feito essa pergunta e eu quero fazer ela para todos os pré-candidatos. Qual a sua motivação em colocar o nome à disposição do partido para disputar uma eleição municipal aqui em Maringá? Levando em conta que o senhor já disputou uma eleição para vereador, e aí fez aproximadamente 750, 760 votos, e essa eleição foi em 2016. Depois disso, o que é que te motiva a colocar o nome para ser prefeito de Maringá? Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O que me motiva é o que eu vivenciei em todos esses anos. Desde que eu entrei no Copegem aqui em Maringá, eu descobri uma vocação minha, uma paixão em fazer projetos, em ajudar. E a gente descobre que as verdadeiras mudanças são feitas na política. O associativismo, ele é essencial, né? Maringá, desde CODEM, Observatório Social, muitas conquistas foram feitas através dessa sociedade engajada, desde o pioneirismo, mas as verdadeiras mudanças são na área da política. Então eu quero incentivar jovens como eu a entrar na política e fazer a diferença. Eu vou passar para o Ângelo Rigon, eu gostaria que o Ângelo não esquecesse, eu não coloquei aqui, me lembrei agora. Tem um legado familiar aí, né? É neto do jardineiro de Maringá. Sim, que também foi candidato a prefeito pela antiga Arena, quando a Arena tinha... você podia lançar até 3 candidatos, né? Arena 1, 2 e 3, MDB 1, 2 e 3. E o avô do Aníbal foi candidato. Eu falei até ontem, uma das últimas entrevistas que eu fiz com ele, na residência dele. Uma pessoa tem respeito até hoje. E é dele, por exemplo, uma das poucas coisas uma das coisas que as poucas pessoas sabem, que é o plantio daquelas palmeiras em frente à catedral. As palmeiras na Praça da Catedral, elas estão em forma de catedral. O senhor Aníbal quis dar para elas a sombra da catedral. Então, as palmeiras ali na praça, em frente ao Maringá Brandes Hotel, estão em formato da catedral. Bem, eu achei interessante o que o senhor falou a respeito do Copegem e acrescento por conta própria o CODEM, porque esse pessoal, me desculpa a forma que eu me dirijo, mas o senhor faz parte tal. Eles acham que por ter uma ideia, por ajudar a cidade em algumas coisas, podem tudo, mas podem só os eleitos. Então, primeiro, parabenizo essa disposição de uma pessoa jovem enfrentar as urnas. Isso é muito interessante. E nesse período, isso que eu queria saber do senhor, da candidatura a vereador, até agora o senhor se dedicou ao Renova Brasil, que é um movimento que formou, se não me engano, 17 parlamentares. E eu queria saber qual que vai ser a diferença dessa eleição, em termos de formação do senhor, em relação à de 2016. Obrigado, Rigon, pelo seu posicionamento. Eu só queria realmente deixar uma questão sobre o Renova, que ele é uma escola de democracia. Ele não é nem um partido e nem um movimento. Então, foi até sugestão da minha esposa no passado, foram 31 mil inscritos de todo o Brasil, porque o propósito da escola Renova Brasil é fazer pessoas comuns se tornarem políticos fora do comum. Então, o que eles agregaram para nós, que foi realmente um divisor de águas? Eles agregaram uma especialização em gestão municipal. Então, foram 96 horas aula, onde eu estudei sobre o saneamento municipal, sobre o SUS a fundo, sobre mobilidade urbana. Lógico que 96 horas, quem sabe, não nos torna especialistas na área, mas que abre a cabeça para poder procurar os especialistas e dialogar com eles é fundamental. E dentro da sua primeira pergunta, dentro do Renova eu tive uma atividade prática que foi fazer uma ação numa biblioteca aqui em Maringá.
E nessa ação eu também percebi que o meu perfil é muito mais de executor, eu consigo servir mais a minha cidade no executivo do que no legislativo, que é um perfil um pouco mais fiscalizador e tal. Então eu me vi como uma pessoa de ação, o meu projeto ele era para o legislativo, o Renova começou essa mudança e quando o partido me convidou para representá-los no executivo, eu concordei, falei com a minha esposa, família e estou aqui agora. Josué Endo. Bom, eu queria dar bom dia, tá? Bom dia, Aníbal, bom dia, Eric, tá? É um prazer tê-los aqui. Aníbal, o senhor leva em seu nome o nome do seu avô, que é uma pessoa que Maringá deve muito, muito mesmo. É inevitável que haja uma certa comparação, né? Ainda mais em questões aí socioambientais. E justamente por isso eu queria já perguntar de imediato, na opinião do senhor, em relação a essas questões socioambientais. Maringá foi conhecida por muitos anos, como a cidade mais arborizada do Brasil. E era mesmo. Então, na opinião do senhor, não somente referente a essa última gestão, mas às gestões passadas, qual a opinião do senhor em relação a essa questão socioambiental, assim, não somente ao centro, também mais à periferia de Maringá? Bom dia, José. Obrigado. Essa é uma das coisas que meu avô defendeu quase todo o seu final de vida, o descaso com a manutenção das árvores. Então, hoje, Maringá ele precisa atacar em duas frentes. Uma, na manutenção propriamente dita, porque Maringá ela é muito linda no centro, né? O centro que a gente fala, a parte histórica, desde a Tiradentes, aqui os Pulmões Verdes e tudo mais. Agora, o novo centro ele já é uma amostra de o que seria uma Maringá sem árvores, né? Quem pega a circular lá, quem vai trabalhar e tem o lombo queimado de sol ali, sabe uma das importâncias da arborização na nossa cidade. E os novos conjuntos habitacionais, eles poderiam também estar tendo reservas de áreas verdes nas suas implementações, porque realmente quem vive, né, a gente tem um estudo que fala que 30% das pessoas que migraram para Maringá foi nos últimos 4 anos. Então essas pessoas que estão chegando hoje em Maringá e vão morar para lá do contorno norte, lá para o Jardim Espanha, outras regiões, será que para eles Maringá é a cidade verde? Ou só para quem realmente está morando aqui próximo? Então uma das soluções que eu penso é seguir como tudo começou. A Companhia Melhoramentos, quando quis dar para Maringá essa arborização, ela contratou um especialista de renome nacional, foi o Dr. Luiz Teixeira Mendes. Em seguida, contratou o meu avô, que era formado na Exalc, em Piracicaba, que também era uma faculdade de prestígio para o engenheiro agrônomo. Então, eu acho que é um assunto hoje que tem que ser um plano de arborização com um especialista paisagista e um economista, porque a palavra-chave para resolver isso é que esse plano tem que ser perene. Não é algo que vai ser resolvido em uma gestão, em duas. Mas nós temos que ter um plano perene, contínuo, de manutenção e de expansão das nossas áreas verdes. Clóvis Pontes. Novamente, bom dia, Eric. Bom dia, Aníbal. Eu quebrei o protocolo. Ele falou, pode me chamar de você? Então, eu vou chamar de você, porque ele falou que podia, tá, Paulo? Que a gente trata como senhor, a gente tem, né? Então, você é muito jovem ainda, Aníbal. E eu vejo com bons olhos, me agrada a tua postura de se posicionar, eu concordo com o Rigon. E uma coisa que chama atenção, é tão simples, mas ontem, por exemplo, o deputado Jacovós, muito pontual, chegou antes do combinado, você e a tua equipe a mesma coisa, isso me chama atenção, é uma coisa tão simples, mas também eu gosto dessa pontualidade, isso demonstra respeito por onde você está indo ser entrevistado. O teu avô tem um legado, IAPAR, IBC, né, Santa Casa e por aí vai. Por aí vai, Cocamar, Sociedade Rural, e foi secretário de Agricultura do Estado do Paraná quando eu nasci, inclusive. Qual é, na tua visão, você que tem um conhecimento muito grande, você é considerado um bom gestor, inclusive, que a gente conhece, administrador, qual você acha que é o maior desafio para quem se eleger prefeito de Maringá? No caso, se você passar pela pré-convenção, for candidato e for eleito prefeito de Maringá, qual é o maior desafio? Elenca o maior desafio de Maringá na tua visão hoje. Sem dúvida, pensando em janeiro, que a gente espera que até lá já tenham vacinas, já tenha saído o pico da área da saúde, vai ser o econômico. Eu acho que Maringá, eu acredito que Maringá
está sofrendo muito, está sangrando com essas medidas, que é natural, e precisa ter medidas para o fortalecimento do nosso comércio e que dê um incentivo para essa retomada, esse recomeço, principalmente na parte econômica. Nós precisamos ter um Paulo Guedes aqui em Maringá, alguém na área contábil que entenda muito bem, para que a gente consiga ter estratégias de captação de recursos, até porque uma das coisas, Cláudio, que eu vejo não acontecendo muito aqui, que a gente pode pegar em outras cidades, é o poder público ele tem que roer o osso junto com o empresário. Então, desde os salários do alto escalão, isso é muito importante deixar registrado, do alto escalão, porque às vezes a gente generaliza o funcionalismo público, que é um absurdo, ao meu ver, mas aqueles, a gente precisa adotar planos de contingência para o empresário, para o empreendedor. Como, por exemplo, talvez alguma redução de um tributo municipal, como IPTU, em alguma área. Mas isso vai atrapalhar a prefeitura. Sim, por isso que tem que ter um plano a médio e longo prazo para que possa ceder nesse momento e recuperar lá na frente. Porque esse é o momento de todo mundo se unir e roer o osso junto. E tem que ter o exemplo dos gestores públicos, com certeza. Agnaldo Vieira. Bom dia, Aníbal. Me permita também, igual o Clóvis aqui, chamá-lo de Aníbal Bianchini. Aníbal, você é jovem, né? Foi candidato a vereador em 2016, mas sempre há possibilidade, até porque o eleitor ele busca uma renovação. Isso tem acontecido em algumas eleições, aqui em Maringá mesmo, né? De trocar nomes, né? Que estão na política, mas hoje pré-candidato, mas você chegando lá, dentro dessa sua jovialidade, você já tem alguns projetos já pensados para Maringá, especificamente? Aí vamos dar uma pincelada na segurança, na educação, na economia, você já citou aqui. Chegando lá, você já tem algum projeto já para Maringá? Porque isso, quando se coloca o nome para uma candidatura, miseravelmente 1% a pessoa tem de chance de chegar, né? Então nada, não vou chegar, então nem pensei isso, né? Isso caiu no colo do Ricardo Barros quando foi eleito aqui jovem também, a prefeito de Maringá. A briga estava entre o Ademar Schiavone e o João Preis, e apareceu o Ricardo Barros e caiu no colo dele a prefeitura. Você já tem alguma ideia de projetos para Maringá especificamente? Obrigado, Agnaldo. Vamos ter fé nesse 1%, né, Agnaldo? Claro, assim como eu venho sendo moldado dentro do associativismo, hoje eu estou terminando minha gestão como presidente de uma das instituições aqui de Maringá, que é só 1 ano. E eu acho muito bacana, como você comentou, quando você tem um tempo certo de mandato, você tem que pensar todos os... São 4.600 e poucos dias dos 4 anos ali, que vão, horas, né, e tudo. O que você quer entregar nesse final de gestão? Então, no próprio Renova, a gente treinou muito isso, ter essa visão. Hoje é o último dia da sua gestão. O que você realmente conseguiu entregar para a cidade? Então, uma das coisas principais é que eu sou contra a reeleição. Então, de qualquer forma, se eu for entrar agora ou numa próxima, é um projeto de 4 anos. Porque eu acredito que eu preciso, um dos legados que eu quero deixar é não ver o meu nome novamente lá. É saber que a minha gestão possibilitou lideranças entrarem, pessoas quererem participar da política. Então isso só para mim já seria um legado muito bacana, que é uma das causas que eu deixei o meu nome. Quando eu vi, eu não quero menosprezar de forma nenhuma, mas quando eu vi os nomes que teriam para ser candidatos esse ano, nenhum representa todas as pautas que eu acredito. E uma delas é a própria reeleição. Então eu falei, se ninguém está representando e eu tenho condições de estar lá, ok. Entrando um pouco mais a fundo na sua pergunta, eu acredito tudo num pilar da educação. Eu acredito, por exemplo, o coronavírus. Ele, como o Paulo comentou antes da gente iniciar, em outros países que investem mais em educação, é um pouco mais fácil, agride menos, porque é um vírus que, se você acordou mal, é só não sair de casa. Você não precisa estar gripado, com febre. Eu acho que no momento crítico que nós estamos,
Se a pessoa ela acordou, ela percebeu que ela está com a imunidade baixa, está com a garganta enroscando, qualquer coisa, não saia de casa. Se todo mundo tivesse esse nível de consciência, a gente não estaria aqui se matando para achar soluções para o transporte público, para isso, para aquilo. Então, esse que é um dos pontos que eu acho. A gente precisa bater em educação. Ele tem regredido os índices do IDEB. A meta que o Master Plan do CODEM tinha para 2020 era 7,1, a gente foi para 7. Então, a gente precisa realmente ter uma retomada. E através da educação, a gente vai melhorar a segurança, saúde, mobilidade urbana e todos os outros pontos. Agora, exatamente 7 horas e 47 minutos, nós estamos numa conversa aqui com o pré-candidato Aníbal Bianchini. Ele é pré-candidato pelo PTC. A gente vai continuar por aqui conversando com ele. Aníbal, você citou a questão do coronavírus, você falou que vai até dezembro, mas a gente não consegue delimitar, né? Até onde essa questão vai chegar. Talvez a gente tenha colocado aqui em Maringá uma situação positiva lá no começo, ter parado antes, então, mas a gente alongou essa curva e a gente vai jogar para mais distante. Talvez, aí eu vou navegar na ideia do Aguinaldo Vieira, dizendo que é o seguinte: imaginemos que o senhor pegue a prefeitura, assuma a prefeitura e a gente tem uma questão do coronavírus. Quando o senhor olha para trás, para o que foi feito na atual administração, o que faria de diferente dessa administração pegando essa situação de coronavírus? Paulo, eu vou seguir, para a gente não entrar em críticas à atual gestão, eu vou tentar sugerir, se me permitem, o que poderia estar sendo feito agora, que eu não tenho ouvido pouco falar. Quando a gente tem uma crise, nós temos que ter gestores que pensem a curto, médio e longo prazo. O que eu tenho observado em outras cidades é aproveitar esse momento para consertar coisas que há muito tempo precisam ser feitas. Um exemplo disso é o nosso plano diretor. Vocês estão aqui no começo discutindo muito sobre mobilidade. Nós temos um problema antigo em Maringá, que é os conjuntos habitacionais saindo para um lado e os parques industriais para os outros. Então, existe um plano, uma análise de falar assim, quantas empresas em Maringá, classificar elas acima de 300 funcionários, acima de 100 funcionários, para que tenha uma participação do prefeito, do poder público, com o empresário e com a companhia de transporte coletivo, para que possa, dependendo, organizar turnos alternados de comum acordo entre os três, não só empresário, mas lógico, existe uma convenção trabalhista, existem leis trabalhistas, mas que consigam fazer um plano de intercalar essas linhas para que permita. Uma outra questão, nós que estamos lá dentro do associativismo, não vou citar nome de instituições hoje, a gente percebe que os empresários mais capacitados, tiveram uma melhor formação, eles conseguiram agir rápido. Em março teve a paralisação, não deu uma semana, o cara já estava fabricando máscara e vendendo. Agora, a maioria dos gestores são gestores empreendedores por necessidade. Eles viraram empreendedores para trazer um sustento para casa, então eles não têm, às vezes, essa bagagem que a área da educação volta novamente a dizer. A gente precisa oferecer um suporte para essas pessoas enxergarem o que elas podem fazer no plano de negócio delas para enfrentar esse momento e até, voltando no plano diretor, orientar eles, locais da cidade, que poderiam estar sendo melhores aproveitados para o ramo de atividade deles. A prefeita de Paris, ela criou um programa, está desenvolvendo, que é um Paris em 15 minutos, que é o quê? Que dentro dos bairros eles sejam autossuficientes, que a pessoa não precise fazer esses longos deslocamentos. Então é um momento, lógico, a prefeitura não pode, eu sou bem liberal nessa parte, ela não tem que intervir tão diretamente, mas ela pode ajudar, o Estado está ali para servir o povo, não ver o povo como um cidadão como inimigo dele. Então ele pode oferecer informação para esse empresário que alguém diz que ele tem que abrir na avenida X ou Y, porque é a avenida do comércio, explicar para ele que se ele for às vezes lá para Aclimação, se ele for lá para Espanha, se ele for para novos conjuntos, dias, tal, ele pode ter mais êxito no empreendimento dele. Então eu acho que planos de contingência na área do comércio não estão sendo tão apresentados para nós. Josué Endo.
Bom, Aníbal, eu acho muito interessante você ter candidatos mais jovens, ainda por 2 motivos, né? Primeiro porque renova, é óbvio, né? Igual o senhor está dizendo em relação à reeleição, tudo. E o segundo motivo é que os candidatos e os políticos que eles são mais jovens, eles não vêm com alguns vícios que aqueles políticos por profissão têm. E eu acho muito interessante aí a colocação do senhor em relação a essas questões de zonas, né, zoneamento ali, essa participação econômica da cidade. Eu lembro muito bem que alguns lugares da cidade a gente tem, né, vou buscar peças de carro, preciso de peça de carro, a gente vai lá para uma Morangueira, é sempre assim, né? E eu acho muito interessante o senhor colocar isso daí. A minha pergunta para o senhor é referente às gestões, porque o que nós temos em Maringá é uma sociedade civil organizada que diz, e alguns prefeitos antigos, né, os ex-prefeitos, que dizem que os projetos têm que ser a longo prazo. Então, coloca ali 2, 3 gestões. Coloca o seu projeto na primeira gestão, ou a segunda gestão, independente de quem entre, ele dá continuidade a esse projeto. E isso, muitas vezes, acaba onerando, ou muitas vezes aquele projeto que era interessante na primeira gestão passa a não ser mais interessante e simplesmente com a questão de ônus. Um exemplo disso é o terminal urbano intermodal, que na verdade não vai nunca ser intermodal. Então, eu queria perguntar para o senhor qual a opinião do senhor em relação a esse projeto específico, que é o terminal urbano, e outros que, nessa questão aí, como o senhor falou que não vai ficar mais, não vai ter eleição, como que o senhor vai agir nessa forma, nesse quesito? Eu penso muito, Josué, nessa parte de... A gente tem que ter fé que os próximos gestores comecem a priorizar a cidade, comecem a priorizar a população. Isso que você comentou é uma das marcas muito ruins do nosso sistema político, onde a pessoa está mais preocupada com o nome dele na obra, né, o que eu entreguei, o que eu fiz, o que eu não sei o quê, em vez de abrir mão desse ego, dessa vaidade e pensar no que o povo realmente precisa. Por isso que é importante no momento de escolher um candidato, tentar realmente ver a plataforma dele, entender a fundo o que ele pensa, o histórico, porque o terminal é um exemplo disso, né? Não só o terminal, mas muitas obras. A Carlos Borges, há quantos anos estava aprovada para fazer aquela avenida, né? Então eu acho que a gente tem que se desprender de certos egos e realmente entregar para as pessoas o que elas estão precisando. Então é preciso uma nova avaliação do nosso sistema de vias. Um problema antigo da mobilidade, que é as linhas noturnas, o famoso corujão, ainda não foi resolvido, né? Ainda precisa de melhorias. Então nós precisamos de gestores que realmente não fiquem presos a essa vaidade de vou começar obras, vou entregar isso. Tem que dar sequência nos bons projetos e parar os maus projetos, independente do nome de quem leva. Agnaldo Vieira. A minha pergunta era ainda... Estou botando fé nessa candidatura e chegando lá, Aníbal, pelo um partido pequeno e sem ainda nenhuma conjuntura, né, com grupos políticos, enfim, a gente sabe que para angariar recursos, tudo, enfim, tem que ter um molejo e um traquejo mais político, né? Qual que é a sua experiência ou como lidar, né? Nós tivemos aí, por exemplo, um discurso do presidente Bolsonaro, né, que não ia ter toma lá da cá, e antes mesmo do meio do mandato, ele já está tendo que negociar com o Congresso. Então, como é que fica essa relação gestor com Câmara de Vereadores, com políticos que eram concorrentes, por exemplo? Então, chegando lá, como lidar? Existe realmente essa nova política ou ela fica apenas nas ideias e numa utopia? Aguinaldo, em relação a essa musculatura, eu acho o que eu aprendi em 2016, vendo um pouco dos bastidores da política, é que tudo começa na campanha. A gente sabe que existem campanhas hoje no Brasil, elas são muito técnicas e existem muitos artifícios que as pessoas usam para conquistar votos, mas que vão fazer que lá na frente, como você disse, faz o cara chegar com o rabo preso. Então, eu fico muito feliz de estar num partido onde eu tenho carta branca,
onde eles me deixaram à vontade para desenhar um plano de governo, à vontade para escolher uma vice, ou a gente tem nomes dentro do próprio partido. E essa questão de musculatura, eu acho que o povo está cansado de campanhas faraônicas que gastam nosso dinheiro, nosso imposto do fundo partidário para fazer uma manutenção de projetos de poder. Então, eu acho que os políticos têm que aprender a sair do lombo do empresário e ir para a linha de frente, mostrar que veio. Em relação à Câmara, eu também tenho um apelo que as pessoas escolham bem seus representantes, porque nós não seremos uma gestão que leva saco de dinheiro para negociar com o vereador. Então, eu espero que as pessoas escolham representantes que põem as pessoas em primeiro lugar e que a gente comece uma renovação que tem que ser um conjunto de sociedade, poder privado, poder público. Não existe um projeto do Aníbal para Maringá. Existe uma plataforma, pautas, que as pessoas que se sentirem identificadas vão defender e apoiá-las. 7 horas e 53 minutos. Clóvis, nós temos 3 minutos. Não, eu queria fazer mais 2 ainda, uma sua e uma do Rigon. Eu vou emendar e dizer o seguinte, eu acho interessante a sua explanação, minha pergunta é na mesma da linha do Aguinaldo sobre, né, como gerenciar a Câmara, tudo, mas muito rápido, você já tem equipe preparada para, se for assumir o prefeito de Maringá, os nomes principais, assim, bem sucinto, Aníbal, alguns nomes específicos? Olha, eles ainda não me permitiram divulgar essa parte por conta do aceite mesmo. Eu tenho buscado, uma das coisas que eu acredito que eu possa agregar, eu até vi aqui no começo o próprio Patrick falando sobre tecnologia, essa participação que eu tive dentro de 18 instituições da cidade me permitiu conhecer players, pessoas que estão puxando, sendo lideranças nos seus setores, pessoas que viajam, trazem inovações aqui de Maringá em todas as áreas, desde o bem-estar animal até a parte de urbanização. Então eu acredito que eu tenha condições de passar credibilidade, porque muitos desses gestores às vezes falam para mim assim: Aníbal, eu não aceitaria, nunca me pensei na política. Aí eu falo, eu também não. Mas se nós não trouxermos os melhores que a gente tem em Maringá para a gestão pública, a gente não vai para frente. Ângelo, uma última, para a gente encerrar. Na verdade, eu vou abrir uma pergunta, porque ele acabou de responder. Ele não quis me falar o nome, as instituições das quais ele faz parte, por uma questão até de linhagem familiar, mas ele falou o número, eu ia perguntar o número. Você falou que são 18 instituições. É isso? Você participa? Participei e participo. Tá, eu só queria aproveitar no meu tempo, se permitir. A Polícia Federal está cumprindo mandados em Brasília por conta do financiamento de campanhas antidemocráticas e fazer um reparo, talvez o seu avô tenha te comentado. O senhor Geraldo Pinheiro da Fonseca, o pai da Lídia Marosca, bióloga, ele ajudou muito o seu avô e plantou praticamente todas as primeiras árvores de Maringá junto com o seu Aníbal. Então, uma homenagem ao que eu faço ao seu Geraldo Pinheiro, uma pessoa muito importante. E, para finalizar, que bom que o senhor já falou de início que é contra a reeleição. Bem que Bolsonaro era contra e hoje é candidato à reeleição, né? Porque aqui em Maringá nem candidato, nem vereador, nem deputado ultimamente está cumprindo o mandato. Tá certo. Agora 7h59. Aníbal, eu vou deixar o espaço aberto para você mandar um recado aí para os ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da Rede TV. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de me receber aqui, toda a equipe aqui da Jovem Pan. Vocês que acordam cedo todo dia para trazer notícias e esse programa. O que eu deixo de recado para o maringaense é realmente estude os candidatos, se envolva em política. Eu acho que nós já vivenciamos os problemas de quando a gente deixa as políticas para os políticos. Então é um momento de ter gestão participativa, de se envolver, e esse é o convite que eu deixo. Acompanhe as nossas redes sociais, deixem suas ideias e vamos juntos fazer a diferença. Tá certo. Esse foi Aníbal Bianchini, ele que é pré-candidato a prefeito de Maringá pelo PTC. Josué, tchau, até amanhã. Até mais, Paulo, até mais equipe, até mais ouvintes. Agnaldo Vieira, tchau. Um abraço, muito boa a participação do Aníbal e segue aí a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos aqui em Maringá. Um forte abraço e até amanhã. Ângelo, tchau. Tchau, até amanhã. Clóvis, tchau.
Então, até mais, Eric. Obrigado, Aníbal. Obrigado, esclarecedor. E você bate na tecla que o Rio Grande sempre fala, saber escolher candidato. Isso é fundamental. Amanhã, quarta-feira, Eliseu Fortes. Alguém tem algo? Ângelo? Não. Faz tempo que eu não vejo o Eliseu. Vai ser uma oportunidade de reencontrá-lo, mas... Então você não pode perder, ouvinte. O Eliseu deve estar bravo que os bares vão fechar aí, porque o Eliseu é nosso companheiro de copo, de cervejinha. Ainda bem que você conhece o nosso companheiro. Alexandre Mota, o que vem aí na sequência Jovem Pan? Porque a gente, se deixar, que vai longe, viu? Vamos começar com uma de 1986, Ira, Envelheço na Cidade. Opa, essa é boa. Música essa é boa. Se o Clóvis gostou, é porque Essa geral é vai boa. gostar.